Muito bem, Ricardo, começamos com você. Tem muitas pautas aí para ser aprovada, né? Estão tendo uma dificuldade. O governo está encontrando uma série de dificuldades para formar uma maioria para aprovar essas medidas provisórias. Salvo engano, são 12. Né? Dentre elas tem essa questão do mais médico, que eu já falei aqui em determinado momento anterior, que eu acho um absurdo. Eu achei que não fosse voltar esse mais médico. A gente tem excelentes profissionais que são formados aqui no Brasil, ou que vieram do exterior, mas que fizeram a prova do Revalida para poder estar apto para exercer a medicina. E o que é melhor, né? Essas pessoas que trabalham aqui, eles recebem integralmente. Né? O mais médico não. É um acordo com o governo ditador de Cuba para eles ficarem com 70% do salário e os médicos ficarem apenas com 30%. Esse é o governo da esquerda. É o governo que prioriza um ditador ao trabalhador, porque essas pessoas, esses médicos de Cuba, eles vêm para cá para se submeter a ganhar 30% do seu salário. Se o salário está em torno de R$10 mil, 7 mil vai para o governo ditador de Cuba e 3 mil fica para eles, para os médicos. Então, tem que ser discutida, tem que ser criada, sim, várias comissões para discutir todas essas 12 medidas provisórias aí, que precisam ser aprovadas. Umas estão querendo converter em emenda, que requer um quórum diferenciado, e nesse momento o que a gente percebe é que o governo não tem, o Lula não tem governabilidade. Hoje ele está se deparando aí com uma situação muito difícil, que é quórum para aproveitar pautas importantes para a nação, mas que não vai ser muito fácil. Eu acho que tem que ser discutida pelas comissões, tem que filtrar, tem que passar na peneira para ver aquilo que realmente é importante, para ver aquilo que realmente vai trazer benefícios para a população. Herbert Lins, sua vez. Essa fala do Ricardo Frota, ele é um réu confesso que ele faltou às aulas de geografia e deve ter cochilado nas aulas de geopolítica, enquanto esteve em sala de aula no ensino médio. E acredito que ele, todos os dias, que ele tem que estar bem informado para estar aqui debatendo, talvez não acesse a página de internacional de nenhum site da grande mídia para ele saber que os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e do próprio Brasil são ditaduras. A exemplo da China, a exemplo do Vietnã, a exemplo da Coreia do Norte, a exemplo da famigerada Arábia Saudita. Por favor, Ricardo. Você quer que o Brasil... Não, porque você está atacando aí a ditadura. Não, peraí. O que tem a ver? A relação do Brasil com a China é comercial, é estritamente comercial. Meu irmão, e você acha que a prestação de serviço... Não, o Brasil exporta 52% da carne brasileira para a China. Existe uma relação comercial. Meu amigo, prestação de serviço não é comercial. A gente não tem médico? Tu está querendo dizer que a gente não tem... A gente tem profissionais de saúde, desde os técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos, que não são valorizados. Eu acho que o governo tem que trabalhar para cuidados de casa, para valorizar esses profissionais, para eles poderem ter incentivo para trabalhar nos lugares mais longínquos do Brasil. Não pegar simplesmente por um puro acordo. Ricardo, isso não é, ele não está pensando tá atrapalhando na a minha fala. Essa narrativa do Herbert, ele sempre critica. Já observaram? A esquerda faz isso. Eles não sabem argumentar, aí ele vai te desmerecer. Ele vai querer te atacar, ele vai querer ir no teu pessoal para querer te desmerecer, como se ele fosse detentor da verdade. Tu não é detentor da verdade, não. Tu tem as tuas convicções, eu tenho as minhas. Ricardo, eu não estudei na mesma escola que tu estudou, porque senão eu seria esquerdista. Eu não tenho o mesmo conhecimento que tu tem, porque senão o meu viés seria diferente. Eu estou aqui para representar uma categoria, um viés ideológico. Eu não sou esquerdista, então não tem como eu pensar igual a você. Eu não estou pedindo para você pensar igual, não. Só estou pedindo para você se informar e não falar besteira aqui na TV. Besteira na tua concepção, na tua ideia. Isso. É tu que filtra. Se tu acha que tu é o detentor da verdade, faz o programa sozinho. Faz o programa sozinho. Já que o que prevalece é a tua verdade, se o que tu está dizendo aqui é a mais absoluta verdade, Ricardo, para dizer que eu não aceito. De serviço, eu não concordo. Você acabou de dizer aqui, tu respeita a minha opinião, eu não concordo. Mas eu não concordo.
É minha opinião. Eu não concordo. Acabou. É meu direito de mostrar que eu não concordo. Acabou. Para quem está em casa, entendeu? Que prestador de serviço não é uma relação comercial. Qual o problema dos mais médicos vir para cá? Me mostre um médico desempregado no Brasil. Agora me mostre qual o médico formado que está aqui na área urbana, que quer ir lá para Jacinópolis, que quer ir para Tarilândia, que quer ir para Nova Dimensão, que quer ir para Surpresa, lá em Guajará-Mirim. Esses médicos só merecem ganhar 3 mil? É só 3 mil que eles merecem ganhar? É isso? É só 3 mil que esses médicos merecem ganhar? A relação comercial... Não, é só 3 mil? É justo? Você defende o trabalhador? Ricardo... Você acha legal o governo... Ricardo, tu acha legal o governo tomar 70% do teu salário? Tu acha legal isso? Não, né? O que tu não quer para você, não queira para os outros, Herbert. Olha, não seja hipócrita. Senhores, Ricardo, você tem que deixar ele concluir. Porque não deixa. Você está citando meu nome toda hora? Não, mas depois Ricardo vai ter um contraponto depois. Se você ficar interrompendo assim, aí vai ficar os dois debatendo, o programa termina e os outros não falam. Aí eu vou dizer que isso acaba sendo uma deselegância com os outros debatedores. Vai lá. Traz um copo de água com açúcar pro Ricardo. Isso é um ataque de histeria. Vamos lá, Herbert, por favor. Você precisa se tratar, meu querido. Foi assim que ontem um bolsonarista me abordou na banca de fruta, que também me abordou na farmácia com essa agressividade. Vocês precisam tomar muito chá de camomila, muita maracujina que está sobrando nas farmácias, porque vocês estão muito nervosos. Tenha calma, ainda falta mais um pouquinho. Só tem 3 meses de governo. Só tem 3 meses, ainda tem mais. Falar do Temer ou de mim? Para frente. Do Temer é o seguinte, Ricardo, que prestação de serviço é relação comercial, tá? Para você que não sabe. Mas no caminho de casa você vai me dar carona e eu vou lhe dar uma aula de geoeconomia. Com relação às MP, o governo está formando comissões para debater. Né? E é importante, tem que ter o debate. E a governabilidade, o governo ainda está construindo, ainda está se construindo. Você vai nos ministérios, visita os ministérios em Brasília, tem muitas salas vazias, muitos cargos vazios. E não foi criado agora, não. O que o Lula fez foi desmembrar aquilo que o Bolsonaro juntou e manteve os cargos. Não houve extinção de cargo. Pelo contrário, criou-se 12 mil cargos no governo Bolsonaro. E essas pessoas precisam só dê um Google. Vai lá no Google. 8 mil militares. Né? Foram 12 mil cargos criados. E o Lula fez o quê? Desmembrou, voltou a ter a conjuntura dos ministérios, anteriormente, de 33 ministérios, para poder se trabalhar de forma efetiva para desenvolver políticas públicas que tanto esse país precisa. E que eu ainda acredito que dentro desses 100 dias já está se arrumando a casa e já começa a mostrar que é um governo que restabeleceu o diálogo com as instituições, principalmente com o Congresso. Que qual é o governo que propõe instalar 4 comissões para debater as MPs? Para com isso, Ricardo. Pare com isso, você que está em casa. Comece a enxergar. Tire esse ódio do coração, gente. Tire esse ódio. E o governo Lula é um mal necessário para uma transição, porque nós beiramos o nazifascismo tropical. Uma doença que quase levou o mundo à ruína com a Segunda Guerra Mundial. A ideologia que se usa, que se recorre, o bolsonarismo, é ideologia nazista e fascista, juntas. Que é de maior perversidade para a humanidade. Muito bem, Chico Holanda, sua vez. Realmente, tem hora de dar vontade até de rir do posicionamento de algumas pessoas aqui. Olha só a colocação. Olha só a colocação. De dizer que o governo, que terminou em 31 de dezembro, era nazista, era um governo totalmente autoritário, era um governo, mas você não pode dizer, era um governo patriota, era um governo que não... Você vou falar a ouro, sei o que lá, mas nada até agora tem que se comprove.
não foi pego nem R$1 em cueca de deputado, não foi encontrado nem R$1 em apartamento de ministro. Mas foi achado cocaína no avião. Não foi repatriado um centavo para o Brasil, tá? Repatriado por ter desviado o Brasil. Isso não aconteceu. Agora, e essa questão de o governo propor essas comissões, é porque o governo, de fato, está tendo dificuldade em aprovar. Tá? E eu também aqui, inclusive, cobro que a bancada federal, o Senado, eles têm que trabalhar. Realmente, tem que fazer essas comissões, tem que ser discutido. Esse mais médico, tudo bem, vamos mais médico, mas, primeiro, vamos priorizar os brasileiros. Vamos priorizar os brasileiros que se formaram em outros países, que têm que revalidar, que não está sendo feito. E depois disso aí, precisamos de mais médicos, ok. Existe hoje o processo que pode fazer um chamamento mundial de médicos, e aí vai aparecer. Não precisa ser apenas cubano, não. Tá? A Argentina tem médico, os Estados Unidos tem médico. É só fazer um chamamento a nível mundial de tantos mil médicos que precisa, o valor que vai ser pago, que eu tenho certeza que vai aparecer. E aí que é melhor oferecer condições, não só financeiras, mas técnicas, condições realmente de médicos que tenham experiência comprovadas, se contrata. Eu acho que precisamos realmente mais médicos. Nós temos muita localidade que precisa de médico, mas não pode, não é necessário ser simplesmente cubano. Temos médico em todos os países do mundo. Arnaldo, sua vez. Bom, primeiramente, que ninguém falou em cubano aqui, o bojo do processo, do projeto em si, é o atendimento aos médicos, primeiramente brasileiros, que estão dentro do país. Não importa se ele formou fora ou se ele formou aqui dentro do país. É aquele que estiver disposto a ir atender o governo nas suas localidades longínquas, tipo Santa Catarina. Santa Catarina aqui é do Rio Madeira, que tem Calama, Aburã, São Carlos. Essas localidades onde o camarada que formou no centro, que pagou R$10.000 por mês, só de mensalidade, em uma faculdade particular, porque esse é o valor, não só aqui em Porto Velho, mas no Brasil inteiro, certo? E depois que esse cidadão fez essa faculdade, ele não vai querer ir para dentro, a não ser que seja um abnegado, a não ser que seja um camarada de grandes ideologias, mas ele vai querer ficar perto do shopping center, perto das escolas, onde ele possa se especializar e tudo mais, e eles não vão. Não adianta, não vão. Não adianta procurar médico em localidades longínquas, porque o cara não vai. Nem o cara e nem a cara. Não vão, não tem jeito. Até porque a maioria de médicos, salvo raríssimas exceções, são meninos criados em shopping centers, internet e tudo mais. Então não adianta. Eu quero ver se vocês tiverem um filho, se vão mandar o cara para lá. Só se ele quiser ir. E que não vão. Médico hoje ainda é reserva de mercado e é uma elite profissional no Brasil. E de muito respeito, é claro, que tem que ganhar bem. Afinal de contas, mexe com vida. Né? Mas eu estou entrando nessa questão de médico, mas o tema não é só esse. O tema passou pelo Bolsa Família, o tema passou pela Minha Casa Minha Vida. São 12 medidas provisórias de cunho relevante social. E se eu fosse um locutor esportivo, Cícero, lá vai o Lula descendo pela esquerda, beiando pelo centro, trazendo o povo para si e tudo, mas vai fazer um golaço. É gol! Por quê? Porque ele vai justamente de encontro às maiores necessidades da nossa população. Não é questão somente. E quem falou de Cuba aqui foi o Ricardo, e quem falou foi o Chicolano. Se, em última hipótese, for necessário, estabelecerá uma condição comercial aonde o governo brasileiro contratará, através da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, os médicos cubanos, que vêm muito satisfeitos para receber R$3.000 aqui. Porque o dinheiro, o peso cubano lá, ele é 0,22 centavos de real. R$3.000 para o cara que formou lá no país dele, de graça, que o governo bancou tudo e tem que bancar outros médicos, R$3.000 é uma verdadeira fortuna dentro da ilha de Fidel. Muito bem. Teve um momento aqui que o Ricardo falou, né, sobre a questão do comunismo, etc. E aí o Herbert rebateu.
e falaram da China, né, na questão da exportação de carne brasileira para a China. A gente viveu aí há poucos dias aí até, e Rondônia sofreu muito com isso, com essa história do mal da vaca louca. Da vaca doidinha. Lá no Pará. E Rondônia sofreu por conta disso, por causa das sanções, né, o impedimento da exportação. E uma coisa interessante que os cientistas descobriram que o mal da vaca louca ele não é causado por uma bactéria, nem por vírus e nem um verme. Pela idade. Nem verme. É um prion. Né? O prion é uma partícula. Sabia disso? Não sabia. Não, é uma que partícula. É prion? Partícula É uma partícula misteriosa que não tem conhecimento. Defeituoso? Isso eu estou dando amanhã na coluna Espaço Aberto. Estou explicando isso aí que eu achei muito interessante. E os prions, eles não podem nem ser chamados de seres porque eles não têm material genético. Olha que coisa louco, curiosa. que trem doido é uma esse. coisa muito curiosa, né?